Olá, vamos começar a estudar língua portuguesa, capítulo 3, lá no primeiro ano. E o capítulo 3 ele vai começar com o seguinte título: Direitos e deveres na escola. Sempre que começa um capítulo, vem essa página aqui ilustrando. Nas páginas 66 e 67, nós temos a personagem da turma do Eleva, que se chama Nina. E a Nina, ela realiza várias atividades no dia dela, para a gente conversar também, né? Que atividades que você realiza no seu dia, todas essas atividades têm como serem realizadas em apenas um dia? Quando a gente começa o capítulo, o subtítulo é Regras de Convivência. E apresenta aqui uma família japonesa, também uma outra personagem do livro. E aqui ela está dividindo as tarefas com a sua família. Olha que bacana. Imagina se cada um tivesse que fazer tudo sozinho. Não ia ter como, né? Ia ser um caos dentro de casa. Por isso a importância de cada um realizar uma coisinha, dividir as tarefas domésticas. E aí na página 69 tem uma roda de conversa. Qual é a diferença entre ajudar e ter um dever a cumprir? Bom, ajudar, uma outra pessoa tem uma tarefa a cumprir. Agora, quando o dever é seu, a responsabilidade aumenta muito mais. E nessa página, nós temos aqui na questão 3 um espaço para, de repente, elaborar uma rotina para você nesse período que está em casa. Acordar, arrumar sua cama, escovar seu dente, ajudar a preparar o seu café da manhã, no almoço colocar a mesa, recolher a mesa. Tem 1000 atividades que você pode aí combinar com a sua família. Na página 70, o livro já entra em Palavras Mágicas, que é um poema de Pedro Bandeira. E assim como Pedro Bandeira, nós temos também Cecília Meirelles, que dá para a gente pesquisar na internet, no YouTube, algumas poesias desses dois escritores. E Pedro Bandeira, ele fala aqui sobre as palavras mágicas, que a gente não encontra só nos contos de fadas, como abracadabra, abraticésamo, simsalabim, que normalmente quando essas palavras são citadas, abre-se uma porta de uma caverna para achar um grande tesouro. E aqui Pedro Bandeira nos leva a entender que a família ensina para a criança essas palavrinhas de me desculpe, com licença, por favor e obrigado. E que mágica que acontece? A mágica da boa educação. Porque quando se tem boa educação, tem uma convivência melhor. E tendo uma convivência melhor em casa, na escola, em todos os lugares que você visita, com certeza você vai ser uma criança feliz, uma família feliz. As atividades seguintes são bem fáceis, elas fixam vogais e consoantes, como a gente encontra na página 72 do livro. E na página 72, essas palavrinhas, o livro separou a palavra feliz, a palavra amizade, a palavra desculpe. Então, o livro separou as vogais e as consoantes para que você descubra o segredo e forme a palavra. Então, o importante aí é você saber bem o que é consoante e o que é a vogal. O que são as vogais, quais são as vogais. E aí você vai no exercício 2, ainda na página 72, circular as sílabas que se repetem. Aí você vai encontrar aqui amizade, deveres, rede, e você vai ver as sílabas que se repetem. O exercício número 3 também vai pelo mesmo caminho. A última sílaba é a primeira sílaba da coluna que está ao lado. Então, mais uma vez, sílaba é cada parte da palavra, cada pedacinho. Então, se você fala a palavra deveres, você pode também bater palma. Deveres. Quantas palmas você bateu?
3. Quantas vezes você abriu a boca? Devereis. E aí você vai entender muito bem quais são as sílabas. Na página 73, as obrigações e os direitos de cada criança através de mais um poema, né? E aí, nesse poema da página 73, a obrigação: escovar o dente, arrumar o quarto, fazer a lição de casa, jogar videogame, correr, pular corda, é hora da diversão. E assim você completa a atividade entendendo bem nesse poema quais são os deveres e quais são os direitos, que desde pequenininho a gente tem direito e dever, e isso vai ser para sempre, a vida toda. Então, agora a gente já pode partir para a página 75, que pede para que se escreva a produção de texto, o mural da boa convivência. É claro que a criança ainda vai precisar da ajuda da família para escrever, mas só se aprende a escrever praticando. Então, vai perguntando como se escreve arrumar o quarto, como se escreve guardar os brinquedos, que letrinha você vai usar. Vai conversando com a sua família, que com certeza você vai montar um cartaz com atitudes mágicas e atitudes trágicas. Atitudes trágicas, como por exemplo, deixar o lixo em cima da mesa. Você está estudando, fez ponta no seu lápis, a ponta vai ficar em cima da mesa? Claro que não, né? Tem que guardar, tem que limpar a mesa, deixar o material organizado, tudo limpinho. Isso seria uma atitude trágica, bagunça com seu material de escola, né? Nem pensar. Tem na página 77 Direitos e Deveres das Crianças, e vale também a pena a leitura com a família, que são deveres falando de uma sociedade de um modo geral. O planeta todo tem uma união chamada ONU, Organização das Nações Unidas, que essa organização existe justamente para garantir que os direitos e os deveres sejam cumpridos. Mais um pouquinho, a ONU ela fala aqui na página 78, essa parte aqui eu achei muito importante. Na página 78 tem um glossário onde explica a palavra discriminação, né? Que ninguém tem o direito de discriminar o outro, seja pela cor da pele, religião, classe social. Respeito aí é a palavra-chave. E até porque a gente conversa muito na nossa sala de aula que não existe lápis de cor da pele, né? Toda hora uma criança fala assim: tia, tem lápis cor da pele aí no pote? Não existe lápis cor de pele, porque existe cores de pele variadas. Existe a pele negra, que é preta, existe a pele branca. Então, a gente caracterizar um lápis de cor por uma cor de pele por um lápis é errado, certo? Vamos continuar aqui na página 79, que a gente tem também mais informações sobre uma menina americana. E essa menina americana, ela sofreu discriminação lá nos Estados Unidos. E aí, quando você lê, você vai entender que não foi legal também o que aconteceu com essa garotinha. Na página 80, tem uma entrevista aqui, também você vai escolher alguém, um familiar seu, e você vai fazer a entrevista. Nessa entrevista, você vai comparar a infância dele, do adulto, com a sua infância agora. Será que alguma coisa mudou? Então, essa comparação aí ela é bem importante. Depois, são exercícios, atividades. Lá na página 82, tem para você colocar a ordem alfabética, que a gente também começou a conversar nas nossas aulas. E aí eu sugiro que você faça o alfabeto lá em cima. Tenha o alfabeto sempre
visível. Aí você vai na primeira palavrinha, vida, né? O V tá lá no final do alfabeto. Então não vai ser a primeira palavra que você vai começar a escrever. Qual é a primeira letra do alfabeto, né? A letra A. Tem alguma palavra aqui que a primeira letra seja a letra A? Ah, tem sim, alimentação. Então você vai vendo. Depois você continua. Tem outra palavra com a letra A, com a letra B, com a letra C, até chegar na letra Z e você for riscando, for eliminando todas as palavras. E aí você conseguiu fazer a ordem alfabética. Aqui ainda tem um detalhe. Tem duas palavrinhas que começam com a letra E. E agora? Quando duas palavras começam com a mesma letra, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Vai olhar a segunda letra e vai continuar a ordem alfabética. Educação e esporte. A segunda letra de educação é a letra D. Então, educação vem antes de esporte. Na página 83, nós temos aqui para completar as palavras com as sílabas que faltam. Tem um ditado de letras, né? E você pode combinar com a sua família, escolhe aí as letras que serão ditadas para ver se você está craque no alfabeto. Todo mundo tem que saber o alfabeto todo e ninguém mais pode errar as letrinhas, sabendo quais são as consoantes e quais são as vogais. Depois, no número 5, ainda na página 83, tem aqui para você achar palavras dentro de outras palavras. Exemplo, a palavra dever tem a palavra ver dentro dela. E assim sempre ir escrevendo, perguntando, chegando às suas conclusões. Nada de ficar perguntando para a família sem pensar. Quem tem que dar a resposta primeiro é você, hein, criança? Na página 84, nós temos a história do patinho feio. A gente pode pedir também a mamãe, o papai, quem cuida de você, para ler essa história. E você vai imaginando tudo que vai acontecendo com o patinho feio. Mas também pode assistir essa historinha pelo YouTube, que tem várias narrações do patinho feio. E ela mostra, ela transmite o quê? Um patinho que sofreu discriminação, porque ele era diferente dos outros. Tudo a ver com o assunto que nós estamos conversando. Mas depois ele descobriu que ele era único, que ele era especial. E assim acontece com as pessoas. As pessoas são únicas, as pessoas são especiais. Na página 86 e 87 é para conversar justamente sobre essa interpretação da história do patinho feio, né? Será que o patinho feio foi vítima de preconceito? Será que ainda existe preconceito no mundo? Bom, pior que ainda existe, né? Mas a gente, fazendo a nossa parte, tendo atitudes que demonstram respeito com o outro, a gente já ajuda a diminuir esse preconceito. E começando na nossa casa, na nossa escola, todas essas atitudes, todos esses valores, com certeza refletirá num mundo melhor, que é o que a gente hoje está vendo aí diante de tantos acontecimentos, que essas atitudes são fundamentais na nossa vida. E assim a gente prossegue, né? Com o livro todo falando sobre, o capítulo todo falando sobre direitos e deveres. Na página 89 também tem um outro tipo de texto, que nós falamos das quadrinhas. Na página 89 tem uma tirinha do Armandinho, que também tem várias tirinhas que as crianças podem interpretar. E aqui o Armandinho ele fala várias palavrinhas mágicas. Para que essas palavrinhas servem? Para boa educação, respeito, a gentileza e, como eu já falei, palavras que geram felicidade. As outras páginas são atividades bem tranquilas. Na página 91 tem uma foto de uma criança
trabalhando. Isso é certo? O que está errado aí? Porque essa criança, ela precisaria o quê? Essa criança, ela deveria estar na escola, tendo uma boa alimentação, ajudando sim, mas ajudando na sua casa, não nas condições que ela está trabalhando aqui, segundo a fotografia, né? Em seguida, mais atividades, e na página 92 tem uma questão importante. A página 92, questão 9, ela está dizendo: qual a importância de conhecermos nossos direitos? Crianças precisam conhecer os seus direitos? Precisam, porque elas sabendo, se acontecer alguma coisa errada, na hora a criança tem a obrigação de falar com o adulto, para o adulto tomar a devida atitude, né? Defender a criança se for o caso e exigir os direitos. Então, tudo que acontece com a criança, tudo que você pensar, você precisa passar ou para sua professora ou para sua família. E aí, na página 94 e na página 95, nós temos aqui uma caixinha. Sempre no final de cada capítulo vem uma caixinha com algumas palavras para você relacionar com as ilustrações. Então, tem boa convivência, direitos e deveres. E finaliza: deveres, cuidar da sua casa; direitos, ter direito à educação. A Nina aqui, que é a personagem do livro, ela está na sala de aula. E aqui, a boa convivência, tratar todos sempre com muito respeito, ok?